E aí, pessoal, boa noite, boa madrugada, né? É 1h13. Como eu falei anteriormente no outro vídeo, eu vou focar em trazer o conteúdo e orientações, certo? Mostrando exatamente como eu faço para obter informação, cruzar informação e formar a minha opinião para começar a investir, certo? Então, fugindo um pouco do assunto do primeiro vídeo, imposto de renda, eu vou voltar nesse assunto, certo? Mas antes eu queria falar aqui a respeito de umas dicas para iniciante, porque eu notei que a galera anda se confundindo muito com algumas dicas, recomendações que andam ouvindo aí de gente que já está lá muito na frente do que eles, certo? Então eu procurei várias notícias aqui e achei essa da Suno, que tem alguns pontos aqui que eu vou levantar ao longo do vídeo, comentando, dando minha opinião, certo? A respeito de cada um desses pontos. Vai ser meu ponto de vista e não necessariamente o que está escrito aqui, mas não se preocupe que eu vou disponibilizar aí nos comentários o link de todo e qualquer material que eu utilizar aqui. Beleza? O primeiro ponto que eu queria falar é a questão de encontrar sua forma de investir. Com esses últimos anos aí, desde que eu comecei a estudar para começar a investir, desde que eu comecei a investir, o que eu notei é que quanto eu mais estudo, quanto eu mais pesquiso, quanto eu mais procuro, mais as opiniões divergem. Você vai notar isso com o tempo. Quanto mais pessoas você segue de investimento, quanto mais os famosos gurus por aí, certo? Que dizem que tal ação é boa, que tal ação é ruim, que tal ação não sei o quê. E ficam de toda forma tentando ditar regras de como você deve investir. Você deve ter ação no exterior, você deve ter isso, você deve ter aquilo, você deve diversificar em todos os setores, você deve fazer isso, você deve fazer aquilo, certo? Isso termina deixando as pessoas... acaba tirando o foco do que realmente importa, tá entendendo? Do que realmente você tem que focar. Então, essa forma, encontre sua forma de investir, é exatamente isso. Você vai ter que repetir todo o processo. Infelizmente, você vai ter que repetir todo o processo que eu fiz. Porque você vai ter que ver como cada pessoa investe, como cada pessoa analisa a ação, seja através de notícias, seja através de vídeos no YouTube, de vídeos como esses, de outros canais aí, com menos ou mais inscritos. Não liguem para a quantidade de inscritos, foquem no conteúdo e cruzem informações sempre, sempre. Nunca se baseie sua opinião, sua estratégia de investimento na informação de uma única pessoa. Não importa quantos milhões ela tem na conta, quantos bilhões ela tem na conta, certo? Sempre cruze informações. Como assim cruzar informações? Por exemplo, você está usando esse canal aqui como informação, vai em outro canal, assista sobre o mesmo assunto, vai em outro, vai em outro, vai em outro. Porque você vai ver que algumas informações divergem e outras informações são a mesma. Ou seja, elas são coerentes, elas se convergem. Então, prestem atenção nesse ponto, certo? Encontre sua forma de investir. Não fique preocupado se você não está em todos os setores, se você não está diversificado o suficiente, ou se você não tem ação no exterior, não sei o que, uma crise, não sei o que. Tem um brasileiro aí, você já deve ter ouvido falar nele, Luiz Barsi. Tem mais de 2 bilhões aí de reais na Bolsa Brasileira. E ele construiu todo esse patrimônio exclusivamente na Bolsa Brasileira. Ele mesmo diz que a Bolsa Brasileira ainda tem muito a crescer, certo? Então não se preocupe em tentar mandar dinheiro para o exterior agora com um dólar a R$4. E também não tentem prever dólar, certo? Não tentem prever dólar também. Se vai subir, se vai descer. A ação também é a mesma coisa. Isso aí, a gente vai para o segundo ponto aqui. A questão
da experiência. Não adianta você ficar absorvendo conteúdo e não botar em prática, certo? E não botar em prática. Isso foi a dificuldade maior de colegas meus aqui que eu conversei e que eu convenci a começar, certo? Porque sempre ficavam na teoria achando que o dinheiro que tem não é suficiente, achando que vai errar. Você vai errar, cara. Se você estudar 1 ano, se você estudar 2 anos, 3 anos, antes de botar R$ 1 na bolsa, você vai errar mesmo assim, você vai errar. As pessoas que trabalham para isso, que vivem disso, que vivem de investimento, que vivem de gerenciar investimento, erram. Imagine você, investidor comum, que não é sua fonte de renda principal, você vai errar, certo? E o mais importante, quanto mais cedo você errar, melhor. Por quê? Porque você está construindo patrimônio. Então, se você está construindo patrimônio agora, você tem pouco dinheiro. Então, se você errar, perder R$ 500, R$ 1.000, R$ 2.000, vai ser pouco, se comparado ao aprendizado que você tirar. Agora, se você errar e não tirar nenhum aprendizado, não rever os seus erros, onde você errou, tentar ajustar a sua trajetória, aí você vai perder muito mais. Então, comece pequeno, aporte pequeno. Como eu falei no vídeo anterior, pega uma corretora que não tem taxa. Eu citei 2 aí, eu não sei se tem mais, mas eu citei 2. Essas 2 são mais que o suficiente. Tem o Banco Inter e tem a Clear, certo? É 0 taxa. Você pode mandar lá R$ 10, comprar lá um papel de R$ 10. Você pode comprar só um. Você só vai pagar as taxas da B3, que são valores insignificantes, certo? Então, comece o quanto antes. Depois desse vídeo aqui, se você ainda não criou coragem de começar, digite aí Clear no Google aí, vá lá, cria a conta, certo? Preenche seus dados bonitinho, você vai passar por uma aprovação, depois você vai receber os dados lá para realizar uma transferência e faça uma transferência. Não importa se é R$ 10, se é R$ 5, só manda o dinheiro para lá e compra alguma coisa. Compre qualquer coisa. Compre o que o dinheiro der, mas compre. Porque o simples fato de você fazer isso, se mover, criar uma conta, mandar um dinheiro e comprar qualquer coisa com R$ 10, R$ 20, já vai facilitar os próximos passos, porque você já deu o primeiro, certo? E o próximo passo é o que? É estudar. Estude. Que é esse ponto aqui. Estude. Invista. Não especule. Como assim? A gente está no que o povo chama de bull market, que é o quê? É quando tudo sobe. Tudo na bolsa está subindo. Quase tudo, né? A grande maioria. Onde você bota o dinheiro, sobe. Onde você bota o dinheiro, sobe. Está tudo subindo. É tudo lindo, é tudo maravilhoso. Mas a questão é que a história nos mostra que nada sobe para sempre. Em algum momento isso vai cair, certo? Então, se sabendo que vai cair, essa é a única certeza que a gente tem, que em algum momento vai cair. Então, sabendo que vai cair, que a gente tenha colocado dinheiro em ativos bons. E com o que é um ativo bom? Isso aí vai ser assunto para os próximos vídeos, que eu vou tentar auxiliar vocês nesse ponto. Eu ainda estou aprendendo também, certo? Mas como eu lhe falei, vai investindo independente disso. Porque à medida que você bota dinheiro, você tem uma motivação maior para estudar. Então você vai pesquisar mais conteúdo, você vai ler mais coisa. Então é o simples fato de começar. Comece, certo? Invista e não especule. Só uma dica rápida sobre o primeiro papel que você vier a comprar. Procure empresa que tenha tido um crescimento, certo? Mais na frente aqui eu vou mostrar um site que eu analiso. Eu vou dar um exemplo lá, certo? Vamos terminar esse ponto aqui. Nós vamos para o site. Como começar? Foi mais ou menos o que eu comentei,
Simplesmente comece, certo? Comece. Comece hoje criando a conta. Daqui para a segunda já faça um TED. E evite taxas, galera. No começo, quanto menos taxas, se você puder não pagar taxa de nada. Por exemplo, no Nubank, Banco Inter, você consegue botar dinheiro lá sem pagar nada. Você gera um boleto, paga o boleto e o dinheiro entra na conta. Sem você pagar taxa nenhuma. Evite as taxas sempre. Porque aí é mais dinheiro para você aportar. Para cada R$10 que você gasta numa TED ali do Banco do Brasil, por exemplo, outro banco, seria mais uma ação que você poderia estar comprando, certo? Então, gera um boleto num desses outros bancos que faz TED gratuito, paga o boleto no banco que não faz TED gratuito, espere 2, 3 dias, enquanto isso vai estudando o ativo que você vai comprar, aplicar aquele dinheiro, certo? E o outro ponto aí, aceite que você não sabe tudo. Você nunca vai saber tudo. Até as pessoas aí, famosas aí que investem, já estão na casa dos seus 80 anos aí, que investem há mais de 40, 50 anos, sempre falam a mesma coisa. A cada dia eu aprendo algo novo. Você não vai saber tudo. Você vai saber o suficiente. O suficiente para a sua realidade, certo? Então estude e não se preocupe em saber tudo. À medida que você for evoluindo, você vai aprendendo as coisas, certo? Você vai pegando as coisas. Isso é um processo natural. Mas comece e tenha constância. Como assim tenha constância? Não sei qual é sua renda, não sei qual é seu trabalho, de onde vem seu dinheiro, mas se ele tem uma frequência ou não, se você é autônomo, assalariado, certo? Se você for assalariado, ele tem uma frequência. Então mantenha essa frequência. Uma estratégia que eu uso para sempre ter dinheiro para investir, eu aprendi no livro Pai Rico, Pai Pobre, que ele diz lá o seguinte: se pague primeiro. Como assim? O dinheiro caiu na conta, não importa quantas contas você tem para pagar, se pague primeiro, nem que seja R$10, R$5. Entenda, aqui o que importa é o gesto, é criar o hábito, certo? Você vai primeiro criar o hábito e posteriormente você vai ajustando a quantidade. Mas primeiro cria o hábito. Não importa se você se pagou R$1, mas você se pagou. Caiu o dinheiro lá na conta. Aproveita que que criou uma conta numa corretora aí ou no Banco Inter. Já pega lá a quantia que você separou, você assinou, seja 10%, 5% ou o valor fixo mesmo, R$10, R$20, não importa, depende da sua realidade. Fixe um valor ou um percentual. O dinheiro caiu na conta, tire aquele valor e mande para a corretora lá para aplicar no ativo que você deseja. Não importa se é Tesouro Selic, se é ações, se é fundos imobiliários, não importa. Mas faça esse gesto até você criar o hábito, certo? O importante aqui é você criar o hábito. Porque à medida que você cria o hábito, as coisas vão ficando mais fáceis. Você vai gastando menos energia para fazer as mesmas coisas. E um último ponto aí, faça amigos investidores. Eu, no tempo que eu comecei, o que é que acontece? Na minha realidade, meus familiares, as pessoas perto de mim, não investem em bolsa. Muitos não sabem nem que bolsa existe, certo? Então, é muito difícil, porque você está ali sozinho, você não tem com quem conversar, você não tem com quem trocar ideia, apresentar seu ponto de vista, ouvir outros pontos de vista. Você vai perceber que cada um pensa de uma forma diferente e todo mundo, de certa maneira, está conseguindo tirar o seu de alguma forma. Alguns com desempenho maior, outros com desempenho menor. Um outro ponto que eu quero levantar: compare você a você mesmo. Não vá se comparar aos outros. Por exemplo, esse povo aí que tem
milhares de inscritos no canal, que tem carteira pública, que investe não sei quantos milhões, por exemplo, Primo Rico lá, que já vai com não sei quantos milhões, assiste os primeiros vídeos dele ali, você vai ver que está mais próximo da sua realidade, certo? Assiste os primeiros vídeos dele, você vai ver que está mais próximo da sua realidade. Mas não se compare a ele. Ah, ele comprou o ativo tal, teve um lucro tal. Foco em você, certo? Foco nos seus objetivos. O que é que você quer? Você quer viver de renda? O que é que você quer? Você quer se aposentar? Você quer garantir que lá na frente você vai ter um dinheiro para se aposentar? Então, defina seus objetivos primeiro e foque em você. E compare você a você mesmo. Como assim? Esse mês eu fui melhor que o mês anterior. Aí, que critérios você vai usar para comparar? Não use rentabilidade, principalmente se você for investir em renda variável. Porque renda variável, eu não encontrei o estudo aqui, mas quando eu encontrar eu vou trazer a vocês, certo? Renda variável, a curto e médio prazo, ela há uma grande probabilidade de ter ganhos negativos, certo? A longo prazo, médio longo prazo para cima, quase em 100% dos casos, se a empresa não fechou, não faliu, ela vai performar 100%, certo? Ela vai performar 100%. Como assim ela vai performar 100%? Ela vai sempre subir no longo prazo. Ela sempre sobe no longo prazo. Se você escolheu empresas de bons fundamentos, sem especulação, certo? O que seria o longo prazo? Acima de 5 anos. Acima de 5 anos. Acima de 5 anos. Então, faça amigos investidores para trocar ideia. Mantenha a mente aberta, pelo amor de Deus, mantenha a mente aberta. Aceite que cada pessoa pensa de forma diferente. Você vai perceber que cada pessoa tem seu modo de investir e você vai ter o seu em algum momento, certo? Mesmo que você no começo comece copiando o estilo de alguém, você vai ver ao longo da caminhada que aquilo não se encaixa bem com você, certo? Aí só um exemplo aqui, tem alguns sites aqui, ó. Tem a plataforma do Vicente Guimarães, tem a Fundamentos, tem o Fundos Explorer. Eu vou fazer um vídeo de cada uma, certo? Eu vou aproveitar para finalizar esse vídeo aqui, eu vou falar da mais antiga delas, que é essa Fundamentos, certo? Aqui está o último papel que eu estava olhando aqui, que é a Taesa, certo? É uma hidrelétrica aí. Então, lembra do ponto lá que eu disse, invista consciente? O básico, galera, é o seguinte, é você olhar para o histórico da empresa. Quanto mais anos para trás você olhar, melhor. Isso é garantia que no futuro ela vai continuar dando lucro? Não, não é garantia. Mas se você for comparar uma empresa que só deu prejuízo no passado, você já tem uma referência, tá entendendo? Aí entra um outro ponto. Por exemplo, ó, vocês estão vendo aqui setores, subsetor, certo? Sempre compare empresas do mesmo setor. Nunca compare, por exemplo, aqui uma empresa elétrica com um banco. Um banco com a Petrobras da vida, com a Petrolífera, certo? Não compare empresas de setores diferentes. Tente comparar as empresas entre o mesmo setor. Procure empresas que tenham um crescimento nos últimos 5 anos. Ou seja, veja se a empresa se mantém crescendo. Não importa se é 0,1%, se é 1%, não importa. Veja se ela se mantém em crescimento, certo? Se o lucro dela está crescendo também, olha o lucro, vê se o lucro está crescendo. Então, esses são os critérios básicos que lhe dão uma noção básica se a empresa tem uma probabilidade, tem uma chance maior de continuar no mercado, continuar dando lucro, certo? Se vocês vierem aqui, ó, eu não vou entrar nos indicadores fundamentalistas agora não, certo? Se você vem aqui, ó, tem vários dados históricos aqui, certo? Você pode clicar aqui, balanço patrimonial, por exemplo.
Aí aqui, olha, tem os anos passados, tem todos os anos passados. Patrimônio líquido aqui, ó. Vocês podem ver o patrimônio líquido da empresa, certo? Aqui tem a dívida dela, ali tem os ativos. Aí você vem aqui, tem outros gráficos aqui, ó, demonstrativos de resultado. Aí tem as margens da empresa, margem bruta, margem líquida. Aqui tem um lucro líquido e os proventos, ó, o quanto ela paga de provento em relação ao lucro líquido. Pode ver que ela parece um reloginho, ó. Teve lucro, ela pagou. Teve lucro, ela pagou. Teve lucro, ela pagou, certo? Então, busquem pelo menos empresas que tenham lucro por o maior tempo possível, certo? Que pague alguma coisa de dividendo também, não importa se é 1%, não importa se é empresa de crescimento, se não é. Procure alguma empresa que pague alguns centavos, alguma coisa de provento, 1% ao ano, 5%, não importa, que pague alguma coisa. Por quê? Porque assim, cada centavozinho que entrar é um dinheiro a mais que você vai juntar com o seu aporte e você vai aportar. Então você sempre vai estar fazendo aportes maiores do que o seu aporte anterior, certo? Então, para o vídeo não ficar muito longo, pessoal, por enquanto é isso aí. Eu espero que eu tenha pelo menos motivado alguém aí a começar. Pelo menos isso, comece. Não importa a condição de você estar, a idade que você tem, certo? Tem, por exemplo, para o banco, eu não lembro, eu acho que é o Banco Inter. Parece, eu sei que tem umas corretoras aí com essa questão de menoridade, que elas não aceitam menor de idade, mas tem outras que aceitam. Mas vocês dão um Google aí que vocês acham rapidinho, certo? Para quem é menor que de idade. Para quem não é, é só abrir o site, criar a conta e mandar o dinheiro. Certo? E novamente, galera, isso aqui não é recomendação. Eu estou usando isso aqui de exemplo. Eu vou usar empresas aleatórias aí ao longo do caminho. Eu não tenho essa ação ainda em carteira. Eu ainda estou estudando ela, certo? Mas foquem no básico. O básico é lucro. A empresa deu lucro nos últimos anos, a empresa está crescendo, pronto. Aí você já vai ter um risco reduzido, certo? Risco reduzido, ganho também reduzido, mas isso aí são coisas para os próximos vídeos, beleza? Boa sorte aí. Eu vou tentar postar um vídeo por semana, que no momento tá meio corrido aqui as coisas, mas assim que aliviar mais, eu vou postando com mais frequência. À medida que o canal for crescendo, as dúvidas forem surgindo, aí eu vou respondendo o pessoal, beleza? E ao longo do caminho aí também eu vou me apresentando aí para vocês me conhecerem mais um pouco. Valeu!